Eu sou Felipe Nascimento e hoje vamos falar sobre o processo de valuation e rentabilidade nos fundos imobiliários. Como você já viu ao longo dos últimos vídeos, fundos imobiliários são uma forma de investir em imóveis sem a necessidade de você comprar uma propriedade completa. Os investidores compram cotas do fundo e esses recursos, sim, são usados para adquirir imóveis ou outros ativos relacionados. Mas como saber o preço justo dessa cota? Como saber se o valor do ativo está atrativo ou não? Como saber se é um investimento que vale realmente a pena? O processo de valuation é usado para estimar o valor dos ativos imobiliários detido pelo fundo, o que por sua vez acaba influenciando o valor das cotas do fundo imobiliário. E para fazer esse processo, o processo de valuation, os investidores podem usar várias metodologias. Um método bastante comum é comparar os preços dos imóveis similares que recentemente foram vendidos na mesma região. Pensa só, imagina que você está avaliando um fundo imobiliário que tem um edifício comercial numa área bastante movimentada de uma determinada cidade. O método de valor de mercado envolve comparar os preços dos imóveis semelhantes que foram recentemente vendidos nessa mesma região. Por exemplo, 3 prédios similares foram vendidos entre 500 e 550 mil. Você pode estimar que o edifício do fundo vale aproximadamente 525 mil reais. Outro método é olhar para a renda gerada pelos aluguéis dos ativos. Então, se a gente desconta os fluxos de caixa futuro, para obter o valor presente líquido dos ganhos esperados ao longo de todo esse tempo. Suponha que o fundo possua um conjunto de apartamentos alugados. Se os aluguéis totais anuais são 150 mil reais e você espera um crescimento de 2% ao ano, o fluxo de caixa futuro vai ser 150, 153, 156,60 e assim por diante. Ao descontar esses fluxos de caixa futuro, usando uma taxa de desconto apropriada, mais ou menos 8%, você vai obter o valor presente líquido desses ganhos esperados ao longo do tempo, o que seria aí o valor ideal do ativo. Um outro método para saber o valor justo é usar o valor de reposição. Em outras palavras, quanto custaria construir o mesmo imóvel hoje? Esse método foca nos custos de reprodução ou substituição da propriedade. Pensa um terreno vazio. O método de valor de reposição responde à seguinte pergunta: quanto custaria construir esse mesmo imóvel hoje? Se a gente for estimar que construir o imóvel hoje custaria R$1 milhão, considerando material, mão de obra e outros custos, esse seria o valor do ativo segundo o método de valor de reposição. A gente também pode analisar o valor do investimento, que considera quanto o investidor estaria disposto a pagar pelo imóvel com base nas taxas de retorno esperadas e também no risco do ativo. Imagina que você é um investidor e espera um retorno de 10% sobre o seu investimento num determinado prédio. O método do valor do investimento avalia o imóvel com base nas taxas de retorno esperadas e também nesse risco. Se a propriedade, por exemplo, gera um retorno de 80 mil reais por ano, você poderia estar disposto a pagar 800 mil reais, que seria 80 mil dividido por 10%. Lembrando que esses são apenas alguns métodos para fazer o valuation dos fundos imobiliários. E vai depender de várias outras análises. O que é importante ressaltar é que levar em conta os processos de valuation auxilia os investidores a tomarem decisões informadas, identificarem oportunidades e, assim, gerar renda. Além disso, mitigar riscos, promover transparência, embasar estratégias de investimento. O valuation sustenta negociações, constrói confiança e proporciona uma compreensão precisa do potencial dos investimentos. O investidor também pode olhar para os indicadores do fundo imobiliário. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre valor patrimonial por cota, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, vacância, inadimplência e vários outros indicadores. Tem gente que gosta de filtrar os FIIs pela rentabilidade e, para isso, é importante saber como calcular.
A principal fonte de rentabilidade dos fundos imobiliários vem dos dividendos, que são os pagamentos regulares feitos aos investidores a partir das receitas dos aluguéis desses imóveis. Suponha que você é um investidor que possui cotas de um fundo imobiliário que detém um edifício de escritórios, por exemplo. E esse edifício é alugado a várias empresas, gerando um fluxo constante de receitas de aluguel. O fundo vai distribuir parte dessas receitas de uma forma regular aos investidores, na forma de dividendos. Se você detém 100 cotas e o fundo distribui um dividendo de R$1 por cota todos os meses, você vai receber R$100 mensalmente como renda passiva. A rentabilidade também pode ser medida pela valorização da cota. À medida que a demanda do fundo aumenta, as cotas tendem a se valorizar, proporcionando ganhos extras quando o investidor decidir vender essas cotas. Pensa só, você comprou 200 cotas de um fundo imobiliário por R$10 cada uma. Com o tempo, a demanda pelo fundo aumenta devido ao bom desempenho, também as perspectivas positivas do mercado financeiro. Como resultado, o preço das cotas sobe para R$12. E aí, se você decidir vender suas cotas a esse preço, você vai ter um ganho de R$2 por cota, totalizando um ganho de capital de R$400. R$200 vezes os 2 de ganho. Também tem ganho de capital, quando o ganho da venda de um imóvel é distribuído entre os investidores daquele fundo. Suponha que o fundo imobiliário decida vender um dos seus imóveis por um preço maior do que o valor que foi adquirido. Esse ganho de capital gerado pela venda é distribuído proporcionalmente entre os investidores. Se o ganho de capital total for de R$50 mil e você tem 5% das cotas do fundo, você vai receber R$2.500 como parte desse ganho. Bom ressaltar aqui, o processo de valuation é muito particular e é baseado em coletar o máximo de dados possíveis para estimar o valor justo do ativo e escolher um método de avaliação que atenda às suas expectativas é muito importante também. Depois de fazer os cálculos, avaliar os resultados e refinar até chegar a uma decisão, aí o processo está concluído. Importante dizer também que o processo de valuation pode envolver até uma certa dose de subjetividade. E se você não se sentir confortável fazendo um valuation por conta própria, é sempre aconselhável procurar orientação de profissionais especializados. Agora, você já sabe os principais fatores no processo de valuation e cálculo de rentabilidade dos fundos imobiliários. A gente se vê nos próximos vídeos.